Olá, professores. Eu sou Paula Soares, sou professora da rede estadual, sou professora de matemática e estou como PCNP na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Sejam muito bem-vindos a esse programa, ao nosso programa, de recuperação e aprofundamento. Bom, essa é uma gravação, como já é de conhecimento de todos, estamos nesse momento assíncrono, e diante dessa proposta, nós vamos desdobrar a nossa pauta. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso PPT. Bom, como eu já disse, eu me chamo Paula Soares, Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher alta, negra, com cabelos cacheados, curto, com algumas luzes. Eu uso óculos, o meu óculos é um óculos preto, uso brincos dourados, um batom vermelho. Eu estou vestida com uma regata rosa clara, também com uma calça na cor pink. Bom, eu estou sentada em uma sala e a parede que está atrás da minha pessoa é uma parede pintada de branco. Bom, hoje nós vamos falar sobre o componente curricular matemática e o nosso ano é o 9º ano do ensino fundamental. Nós estamos aqui falando sobre o primeiro bimestre. Nós vamos desdobrar sobre este assunto e estamos falando sobre o caderno Aprender Sempre, de matemática. Hoje, em especial, vamos falar sobre a sequência de atividade 1, do volume 1, e peço a vocês que acessem o material, clicando abaixo, porque nós temos o link disponível com todos os materiais que a EFAP nos disponibiliza. Bom, falando um pouco sobre os nossos objetivos, hoje nós iremos revisitar os principais conceitos e as ideias que estão ali interligadas com a formação de etapa que vocês tiveram com a professora Rosana. Também iremos explorar a estrutura didático-pedagógica em relação à aula da sequência de atividade 1 do 9º ano do ensino fundamental e também discutir sobre a importância da resolução de problemas na prática do ensino da matemática. O nosso terceiro objetivo é sugerir ações que poderão auxiliar o professor na ATPC durante o planejamento e o desenvolvimento dessa sequência de atividade 1, que está no volume 1 do material Aprender Sempre. Bom, a nossa agenda hoje ela é dividida em 3 momentos. O nosso primeiro momento é revisar a formação de etapa. O nosso segundo momento é a exploração da estrutura didático-pedagógica e a resolução de problemas que está envolvido dentro da sequência de atividade 1. O nosso terceiro e último momento é a nossa sugestão para o desdobramento da pauta no trabalho em ATPC, que acontece nas escolas entre os pares. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos revisitar os principais conceitos e as ideias que são discutidos na formação de etapa. Bom, falando um pouco sobre esse aspecto metodológico que nós temos dentro do material Aprender Sempre, que eu acho que é muito rico, analisando o material, ele aborda muitas situações que estão relacionadas ao cotidiano desses alunos e estabelece muitas relações também. Analisando aqui o iniciando dentro desse movimento metodológico, nós temos uma ideia de diagnosticar a proposta do material Aprender Sempre, de fornecer um panorama de objetivos para que esses alunos possam desenvolver essas atividades, essa sequência de atividade. Também, dentro do desenvolvimento, nós fornecemos, por esse material, algumas dicas, algumas sugestões, para que os professores eles possam desenvolver algumas ações e procedimentos matemáticos com esses estudantes. E, por fim, no finalizando, pensando, analisando essa estrutura de cada aula, de cada sequência, nós temos a ideia de sugestões, ferramentas que podem ampliar essa construção desse conhecimento. O intuito é que o professor ele possa também refletir sobre essa atividade que foi proposta, sobre o iniciar, sobre o desenvolvimento dessa sequência,
e também dar todos os encaminhamentos didáticos dentro da sua prática pedagógica. Esse é o panorama do material Aprender Sempre que nós temos à nossa disposição. E nós vamos falar um pouco, sobre a importância desse letramento matemático dentro do material Aprender Sempre. É importante destacar que quando nós pensamos nesses aspectos que envolvem o letramento matemático, eles estão relacionados tanto com o currículo paulista, lá no começo do currículo paulista na parte de matemática, é abordada a importância desse letramento matemático, o quanto nós precisamos abordar, ter essa abordagem em sala de aula, também a importância dessa BNCC que está relacionado ao currículo paulista, o quanto um corrobora com o outro, E nós temos aqui a importância desse letramento definido dentro do nosso currículo, que ele traz as competências, as habilidades, a importância de raciocinar, de representar, comunicar e argumentar matematicamente, de uma forma que possamos favorecer o estabelecimento dessas conjecturas. Também utilizando dentro da formulação, trazendo aquela linguagem matemática e a resolução de problemas. É uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, os fatos e as ferramentas matemáticas. Nós temos essa citação, dentro do nosso currículo paulista, nós temos ele dentro da BNCC, e a importância das nossas aulas conter também um referencial teórico envolvendo o letramento matemático. Bom, pensando nesse eixo importantíssimo, nesse aspecto importantíssimo que tem o letramento matemático, nós, fazendo uma referência à transmissão de etapa que vocês tiveram com a professora Rosana, que por sinal foi muito rica em informações, traz assim um arcabouço de informações sobre a teoria da resolução de problemas. E quando nós pensamos em resolução de problemas, nós lembramos da professora Dona Lourdes Onoshiki, também da professora Norma Olevato, o quanto elas estudam sobre isso, o quanto nós temos artigos científicos escritos sobre a resolução de problemas, pensando nos aspectos que estão relacionados a esse tema, nós temos a preparação do problema, é você construir um novo conceito com esses estudantes, a leitura individual, a importância dessa leitura em grupo, a importância dessa interação, dessa escutativa desse aluno, a resolução de problemas, o trabalhar essa cooperação entre alunos, essa colaboração, esse trabalho colaborativo que nós falamos muito também o ano passado, sobre a importância de tudo isso, também a observação e incentivação do professor, que passa a ter uma outra função, ele passa a mediar essa situação. Os registros, das resoluções na lousa, a importância de trazer essa necessidade de registrar, precisamos criar o hábito de registrar e passar isso para os nossos alunos também. Fazer também o exercício da plenária, que é colocar esses estudantes, convidar esses estudantes para discutir, para dar o ponto de vista em relação ao exercício, ao problema que foi elaborado, o problema que foi escolhido, a discussão, o quanto é rico as contribuições dentro dessa discussão. Também a busca de um consenso para que eles possam compreender que a argumentação dentro da matemática ela é essencial, somente que nós estamos falando de resolução de problemas, de letramento matemático, o quanto essa argumentação matemática ela está dentro dessa base que nós temos no ensino da matemática. E, por fim, a formalização do conteúdo, que é trazer esse conceito, essa organização, é fazer uma retomada envolvendo a linguagem matemática, e a importância de, dentro desse problema, dessa problemática, dessa questão geradora ali, nós temos os conceitos, os procedimentos, a resolução, a sistematização, e nós tivemos na nossa transmissão de etapa ricas contribuições em relação a essa metodologia. E temos também ricos artigos
que a dona Lourdes escreve, que a professora Norma também contribui com essa metodologia. Bom, falando um pouco ainda sobre, né, a sequência de atividade 1, e finalizando um pouco aquela primeira parte, esse primeiro momento que nós tivemos, falando sobre a retomada da transmissão de etapa, nós temos o nosso segundo momento, que é explorar essa estrutura didático-pedagógica em relação à aula da sequência de atividade 1 do 9º ano do ensino fundamental. E discutir, né, a importância dessa resolução de problema dentro da nossa prática, dentro da matemática que nós ensinamos em sala de aula. Bom, o nosso material Aprender Sempre, nós temos os objetivos, né? Então, por que ensinar dentro dessa sequência de atividade frações? O nosso objeto do conhecimento é frações, né? Nós precisamos, na aula 1 e 2, o objetivo das aulas é reconhecer esses números racionais em diferentes contextos, né? Ler e escrever os números racionais das diferentes representações, que seja fracionária ou decimal. Também, aula 3 e 4, aplicar o significado de parte, todo e da fração. Construir esses procedimentos com esses estudantes, né, com a ideia de obter essas frações equivalentes. Resolver com eles essas situações problema que envolvam ali a relação da parte todo, do quociente, da razão, a importância dessa divisão dentro da fração. Bom, nas aulas 5 e 6, nós temos as representações dos números racionais, né? São 4 objetivos. A ideia é comparar esses números racionais na forma fracionária e decimal, ordenar os números racionais na forma fracionária e decimal, associar uma fração à sua representação decimal, também associar números decimais com representação decimal finita e frações. Bom, na aula 7 e 8, nós estamos ordenando as frações na reta numérica. E aí nós já estamos trazendo para esses alunos a ideia de reta numérica, trazendo na ideia de retomar, né, de valorizar esses conhecimentos prévios que esses estudantes já têm lá do 6º ano, do 7º, do 8º, e agora no 9º ano nós estamos retomando com esse material rico que nós temos em informações e em conceitos matemáticos. O objetivo dessas aulas é localizar esses números racionais em sua representação fracionária e decimal na reta numérica, e também representar números racionais na forma fracionária e decimal na reta numérica. Bom, pensando aqui, né, na habilidade que nós temos, que envolve essa sequência de atividade, nós estamos falando da aula 1 e 2, e revisando essa fração, retomando um pouco, né, dentro desse conhecimento prévio que esse estudante tem, nós temos aqui a habilidade EF06 MA08, que é uma habilidade lá do 6º ano, reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos na forma fracionária e decimal, e estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. Nós trouxemos 2 perguntas aqui, muito interessantes, para que vocês possam refletir, né, quando estiverem assistindo essa transmissão. Quais os processos cognitivos que estão envolvidos? Né, quando eu penso em processos cognitivos, eu estabeleço uma relação com a taxonomia de Bloom. Né? Quando eu penso em reconhecer, eu estou ali lembrando do meu primeiro degrau dessa taxonomia, que está ali reconhecer, identificar, pensando que essa habilidade está lá no 6º ano, eu já começo com esse estudante reconhecendo quais são os números racionais, né? E como eles podem ser expressados. Eles são representados em formas fracionárias e decimais. Qual a diferença de uma para a outra? É trabalhar esse reconhecimento, esse processo cognitivo, né? E avançando, progredindo aqui dentro da nossa da taxonomia de Bloom, nós temos a ideia de relacionar, né? Que também é associar, né? Podemos associar ele dentro desses pontos na reta numérica. E nós estamos compreendendo o que identificamos.
Quando estamos relacionando, quando estamos associando, nós já estamos subindo aqueles degraus, né, da taxonomia de Bloom. E estamos conseguindo associar, estamos conseguindo compreender o que foi solicitado no começo, né, que foi necessário reconhecer. Com essa proposta, quais os objetos do conhecimento que estão envolvidos? Eu posso dizer que eu tenho uma fração, eu posso discutir sobre divisão, né, a equivalência dessas frações, o quanto o ensino da fração ele proporciona aos alunos, aos estudantes, aos professores, uma ampliação do conhecimento matemático, né? Nós podemos discutir diversas situações envolvendo os números racionais e as frações. Bom, é interessante que, assim, eu sou, né, modéstia à parte, apaixonada por esse material. Eu achei muito interessante o primeiro momento que eu tive com o material Aprender Sempre, em que eu comecei a ler as dicas do iniciando, né, do desenvolvendo. E, a princípio, né, a ideia desse iniciando, ele traz um diagnóstico do que é esse conceito de fração, né, desse reconhecimento desse conceito matemático. É uma abordagem, né, sobre o que é o numerador, o que é o denominador, a parte toda, a divisão, a razão, a importância do estudo dos números racionais dentro do ensino da matemática e também das suas diferentes representações. Tentando ali relacionar ao cotidiano, né, essa ideia de trazer essas indicações, essas orientações aos professores é muito rica para que nós possamos desdobrar as nossas aulas com essas orientações. Seguindo, né, o material Aprender Sempre, nós temos o Desenvolvendo, que traz de uma forma lúdica algumas sugestões, né, sempre ali para enriquecer as nossas aulas. Nesse caso, falando sobre números racionais, sobre frações, nós temos os conceitos que envolvem as frações, mas também o parte todo, trazer uma atividade lúdica para que esses estudantes eles possam também desmistificar esse ensino da matemática, né, e ultrapassar essas barreiras que matemática nós só ensinamos com fórmulas, né, e trazer essa criatividade que esses estudantes também oferecem a todos, no momento em que eles compartilham dos seus resultados e do processo de desenvolvimento dessas operações. Finalizando, né, nós temos a ideia de avaliar, de elaborar uma síntese do que foi feito, é uma retomada, né, um exercício de refletir sobre as ações, né? Identificar se houve alguma dúvida dentro das resoluções, né? Como cada um elaborou, quais foram as estratégias, analisar essas estratégias e corrigir, né, se necessário for, complementar o que estiver faltando, né, e ampliar esse horizonte e dar uma continuidade ao novo, à nova aula, à nova sequência, ao novo objeto do conhecimento. Bom, avançando, nós temos aqui a resolução de problemas, voltado ao quê? Né? A um exercício que nós temos na sequência de atividade. Esse exercício ele é da AP de 2018, ele traz uma ideia de folha quadriculada, né, a importância de conversar, de discutir com esses alunos sobre as representações matemáticas, né, e o quanto nós precisamos ampliar esse conhecimento, e pensando ali na nossa transmissão de etapa, o que nós temos, né? Nós temos lá a ideia de resolução de problemas e temos um problema, selecionamos um problema para trabalhar com esses estudantes. E dentro desse problema nós temos uma representação fracionária, temos uma representação geométrica, para poder discutir com eles a importância dessa fração, a importância desse número fracionário. Bom, pensando aqui, estabelecendo uma relação com a metodologia da resolução de problemas, nós estamos preparando, né, nós estamos selecionando um problema. E esse problema necessita pensar na construção desse novo conceito, como nós vamos começar e como serão esses procedimentos. Segundo passo, fazer uma leitura individual, entregar uma cópia desse problema para cada estudante e também solicitar que eles façam a leitura deles, né, para que nós possamos discutir depois, nesse terceiro passo, com a leitura em grupo, formando grupos e também solicitando uma nova leitura do problema.
Pensando que nós podemos ter uma dificuldade dentro dessa leitura de texto, né? O professor ele pode mediar essa situação, ele pode auxiliar esses estudantes, né? Se houver no texto palavras que são desconhecidas, nós podemos também ampliar esse repertório do estudante. Surge um outro problema, que é um problema secundário, então nós começamos com um problema e podemos ter um outro, né? Diante disso, pensamos que a construção desse conhecimento acaba sendo ainda maior, né? Buscando, é lógico, esclarecer as dúvidas, né? E também discutir com eles e ter uma devolutiva. O quarto passo, dentro dessa proposta, nós temos lá um exercício da AP, que ele envolve as representações fracionárias. Dentro dessa resolução de problemas, nós podemos ter a posse desse problema, discutir sobre o enunciado, trazer ali as discussões que os estudantes estão fazendo em grupos e também a importância de valorizar esse trabalho cooperativo e colaborativo, para que eles possam resolver em grupo, né? O quinto passo da resolução de problemas, a ideia é que nós possamos observar e incentivar. Aqui está o papel do professor, né? Essa etapa, o professor ele precisa sair daquele papel de transmissor deste conhecimento. Nós precisamos mediar essa situação. Enquanto os estudantes estão em grupos, é necessário que nós possamos contribuir, né, de uma forma assim, incentivando, instigando esses alunos e observando as suas reações, realizando um registro, né, que cada grupo está fazendo, que cada aluno está apresentando de proposta, para que possamos estimular esse trabalho colaborativo em sala de aula. O passo 6 é os registros das resoluções na lousa, né? Para que esses estudantes, para que o professor convide esse estudante, né, para que ele possa ir à lousa, ele possa contribuir, como foi que ele resolveu o problema, né? Independente de tudo isso estar certo ou errado, o importante aqui é essa construção, né? É essa análise, é a discussão da turma. O passo 7 é a plenária, né, que todos esses estudantes eles irão participar dessa discussão, dessas diferentes resoluções, desses pontos de vista diferentes, né, a importância dessa argumentação matemática. O professor fica ali como mediador dessa situação, dessas discussões, incentivando, instigando esse aluno, que ele tenha uma participação ativa e efetiva, né? E, por fim, o 8, a busca do consenso, né? Após todas essas etapas anteriores, que eu acho que são muito ricas, né? O professor ele precisa trazer ali para a classe dele, chegar a um consenso sobre um resultado, finalizar, fechar essa discussão, e é lógico, com o registro, com as contribuições, a importância de trazer essas discussões e os registros e as observações, essas devolutivas a esses estudantes. Bom, o número 9, que é o final, né, a formalização de tudo isso. O professor, por meio dos seus registros, ele traz ali uma matemática totalmente estruturada, ele propõe essa resolução dessa situação-problema, e ele vai destacar quais são as diferentes técnicas que são operatórias, quais são as estratégias que esses estudantes utilizaram, quais são essas demonstrações, né, dentro dessas propriedades que nós temos dentro do universo da matemática, buscando ali institucionalizar o objeto matemático, a importância de valorizar esse objeto matemático, né, e também trabalhar essa sistematização, esse procedimento, né, o quanto nós precisamos de conhecer os conhecimentos matemáticos, né, conhecer esses conceitos, conhecer esses procedimentos e também trabalhar nessa sistematização, abordar essa linguagem matemática nas salas de aula. Bom, o nosso segundo momento ele finalizou, né? Nós trouxemos ali um exercício da AP, ele está interligado ali com a metodologia, com as ideias, né, que estão por trás da resolução do problema, o quanto é importante esses passos, seguir esses passos, que são as indicações da professora da dona Nochique e também da professora Norma, né, o quanto
essas escritas enriquecem, né, os nossos estudos e o nosso referencial teórico. Bom, nesse nosso terceiro momento, nós iremos dar algumas sugestões das ações para auxiliar os professores durante a ATPC. Pensando nos momentos de ATPC, né, agora nós já falamos sobre a transmissão de etapa, nós falamos sobre a importância de relacionar a resolução problema, o letramento matemático e algum exercício da sequência de atividade. Nós pensamos aqui em passos para que os professores possam, com seus pares, nesse momento de desdobramento, conversar, né, discutir sobre a importância dessa sequência de atividade, a importância de desdobrar isso na escola, de estudar o seu material, de conhecer o seu material antes de apresentar aos seus alunos. Bom, como uma indicação, isso é uma sugestão de roteiro que nós estamos mostrando, nós temos a análise da sequência de atividade 1, do volume 1 do material Aprender Sempre, de 2022, né? Dentro dessa proposta de formação de etapa e ano-série, com base nisso, né, o professor pode seguir ao segundo passo, que é identificar as dificuldades de aprendizagem de conhecimento matemático que os estudantes têm, relacionando ali com as habilidades essenciais, né? O terceiro passo, planejar a aplicação dessas sequências de atividade para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais, focando no desenvolvimento do letramento matemático, a importância daquela argumentação, né, a argumentação dentro do universo da matemática, trazer essa linguagem matemática, ampliar esse conhecimento dos nossos estudantes. E o 4, definir os indicadores, para que o professor reflita sobre o seu planejamento, né? Será que deu certo? Será que não deu? O que eu preciso retomar? Né? Onde eu preciso melhorar? O que eu preciso atingir esse estudante? Aonde eu posso fazer estabelecer a outra relação? Né? O que eu posso utilizar ali da formação de etapa, da formação de ano-série, que vai me ajudar dentro desse meu planejamento, dentro desse roteiro que eu tenho. Bom, pensando aqui, né, no nosso momento de desdobramento de pauta que os professores realizam nas escolas, né, e isso é de extrema importância, é um momento crucial para os professores, nós temos situações em que é necessário refletir, é necessário analisar. Nós temos as habilidades essenciais dentro do nosso material Aprender Sempre. Nós temos o objetivo dessas aulas. Por que eu estou ensinando frações? Por que eu estou retomando uma habilidade do 6º ano no 9º? Né? E essa atividade, ela contempla esse objetivo da aula, ele está contemplando esse objeto do conhecimento, está contemplando essa habilidade essencial, né? E quais são as minhas orientações metodológicas? Quais os caminhos que eu estou tomando? Será que eu consigo, dentro da minha aula, dentro da minha proposta, estou conseguindo estabelecer relações entre essas 4 situações, entre a habilidade essencial, o objetivo da aula, as atividades e as minhas orientações metodológicas? Bom, vamos continuar refletindo e analisando, né? A proposta é que o professor, nesse momento de desdobramento, ele consiga identificar as dificuldades de aprendizagem dos seus estudantes, né, com relação à habilidade essencial. E que ele faça ali, dentro da sua proposta, um mapeamento das habilidades essenciais, né, que estão relacionadas ao objeto do conhecimento e à dificuldade de aprendizagem desses estudantes. Relacionando tudo isso para que ele consiga enxergar, né, qual que é a defasagem da sala de aula dele. É lógico, nós compreendemos que cada sala de aula tem as suas especificidades e também é importante frisar, né, destacar o quanto nós ensinamos de acordo com a necessidade de aprendizagem desses estudantes. Bom, a proposta é planejar, né, a aplicação dessa sequência de atividade 1
para desenvolver essas habilidades essenciais e especificar dentro desse roteiro, desse plano que o professor está elaborando, que ele está analisando essa sequência de atividade, ele vai aplicar na sala de aula dele, as habilidades que estão sendo desenvolvidas, os conhecimentos pré-existentes, porque nós temos que valorizar esse conhecimento prévio desses estudantes, adequar essas atividades ao tempo de aprendizagem, aquela gestão de tempo que nós temos que ter na aula, né? E também os meios de avaliação. Como eu vou avaliar esse estudante? Como eu estou avaliando essa sequência de atividade? E também a importância de definir esses indicadores, né? Para que eu possa orientar, né, os professores e dentro dessa reflexão, dentro desse plano que o professor está elaborando, ele falar sobre o desenvolvimento das aulas, falar sobre a importância de se questionar, né, desses questionamentos. Será que foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem vivenciar cada um dos passos da resolução de problemas? Será que contemplei, né, a ideia da resolução de problemas? Também, será que esses estudantes estão sendo estimulados a desenvolverem as suas estratégias para a própria resolução? Ou será que eles estão indo pelo caminho apenas de descobrir uma fórmula? Qual que é a fórmula que eu aplico? E a ideia de estratégia, a ideia de resolver, né? Construir ali a sua argumentação, a sua resolução. Será que estão sendo oferecidas oportunidades para que esses estudantes possam compartilhar e também integrar das suas ideias entre os estudantes? Foi deixado um tempo, né? A gente sempre peca nessa situação. Será que conseguimos elaborar nossa aula, conseguimos propor uma ideia diferenciada na sala de aula, mas será que nós deixamos um tempo para a sistematização dessas resoluções? Será que nós conseguimos fazer essa retomada, né? Será que o professor conseguiu participar de tudo isso? Será que essa retomada, eu consigo dar uma devolução dessa sequência de atividade 1? Isso é muito importante para que o professor possa refletir sobre esses questionamentos. E dentro dessa sugestão de roteiro, ele necessita refletir sobre essas ações, né? Para que ele possa construir um roteiro que contemple os alunos, que seja, né, que possa ampliar esse repertório desses estudantes, que nós possamos ter ali uma construção do conhecimento matemático, porque a matemática, nós estamos a cada momento evoluindo, né, e a importância de estabelecer essas relações do cotidiano com o ensino da matemática, que seja abordando o letramento matemático, que seja por meio da resolução de problemas, né, estabelecendo relações com o cotidiano desses estudantes, cumprindo lá os 9 passos da resolução de problema, né, trazendo uma questão que vai gerar todo esse problema, o que modificou quando esse estudante, ele leu, ele teve uma leitura individual, e quando ele fez essa leitura em grupo, o que modificou, né, na sua perspectiva? Essa construção, esse trabalho colaborativo, como ele se dá em sala de aula, quando esses estudantes estão resolvendo uma situação, um problema? Relacionar tudo isso com a aprendizagem matemática, com o desenvolvimento do ensino da matemática. Bom, e finalizando, nós temos aqui, né, nós vamos revisitar a pauta, revisitar o começo, revisitar os principais conceitos e as ideias de discussão da formação de etapa, que vocês tiveram, que foi com a professora Rosana, foi a abordagem da resolução de problemas, o quanto é importante, o quanto é necessário trabalhar tanto a resolução de problemas quanto o letramento matemático, que proporciona aos nossos estudantes uma argumentação matemática, um raciocínio, a sistematização, né, desses conceitos, envolvendo também a linguagem matemática. Nós exploramos a estrutura didática pedagógica, né, de uma aula da sequência de atividade do ensino fundamental e discutimos a importância da resolução problema na prática, né? Sugerimos também, nesse último momento, ações que poderão auxiliar o professor na ATPC durante o planejamento do desenvolvimento na sequência de atividade 1 do volume 1 do material. Bom, eu quero agradecer, né? Eu quero, por favor, solicito que vocês, por favor, avaliem o nosso encontro. A participação de vocês é muito importante e é fundamental para que nós possamos aperfeiçoar as nossas futuras formações,
né? Eu deixo aqui o QR Code, o link, para que vocês possam acessar e avaliar o nosso encontro, né? Que dessa vez é uma gravação e eu agradeço a todos. Bom, aqui estão também as nossas referências, né? Onde nos debruçamos para poder construir as pautas, a importância da BNCC, do livro do professor Dante, a importância de aprender a resolver problemas para aprender, professora Lourdes Onochique, o Polha, Pozo. Então, nós temos um arcabouço de teóricos, né, que estão ali fundamentando pautas. Bom, eu vou encerrando essa gravação, né? Eu vou deixar de compartilhar aqui. Bom, eu agradeço a todos, eu me despeço, desejo a vocês um bom trabalho, né? E agradeço a todos e até breve.